Olá, gente! Estamos aqui neste sábado, começando mais um Band Empresarial. Nesse sábado, 30 de outubro de 2021, tendo o prazer de receber, na verdade, uma pessoa que eu tenho imensa admiração, uma mulher que é uma coisa que a gente insiste muito, muitas mulheres ocupando lugar de destaque, e ela, pela sua competência, determinação e também uma grande pessoa como pessoa humana. Essa pessoa é Priscila Wittker, nossa querida CEO do Grupo Vitalmed. Bom dia, Priscila, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Band Empresarial. Bom dia, Azevedo. As palavras não são todas essas, mas agradeço o convite. É um prazer estar aqui e espero colaborar aí com algumas informações que possam ser úteis aí até para a sociedade, já que a gente já ajuda a sociedade, é o nosso objetivo principal. Perfeito. E aí a gente começa a tratar sobre isso. Muita gente fala Vitalmed, aí vê os carros andando aí, mas não sabem exatamente do que é o Grupo Vitalmed. Então eu queria que você passasse aqui para o nosso telespectador, por favor, Priscila. Vamos lá. A Vitalmed completou 28 anos esse ano, né? Estamos aí rumo aos 30 anos. Ela começou em 1993 com um modelo uruguaio de atendimento domiciliar. Então, atendimento de urgências, emergências, aonde a pessoa estiver. Porque todo mundo pensa que é só domiciliar. Mas se você estiver no meio da rua, se você estiver no seu trabalho e tudo, você também pode chamar a Vitalmed, tá? Então, e às vezes você não sabe se está numa emergência ou não está numa emergência. Eu até tenho dificuldade de entender Pronto. que vocês definem muito o que é emergência do que é urgência. Exato, exato. A emergência é aquilo que você tem uma iminência de morte. E a urgência é que pode tornar a ter iminência de morte. Apesar de eu não sou médica, mas meus colegas colaboram aí para a gente entender tudo isso. E você tem aquelas situações em que você acha que está numa emergência, mas não sabe. E você faz o quê? Né? Você está sozinho em casa, 2 horas da manhã, uma dormência no braço. Você liga para quem? Você liga para a Vitalmed, e a Vitalmed vai ter médicos 24 horas para lhe atender, para conversar com você ou para tirar qualquer dúvida e, no caso, te mandar ou um médico imediatamente, no caso de urgência e emergência, qualificado, ou então fazer um acompanhamento ou mandar um médico na casa como se fosse uma consulta dentro de um prazo muito mais curto. Então, a pessoa tem essa facilidade, né, de não precisar sair de casa. Entendi. A gente começou há 28 anos atrás com esse modelo. Em 2001, a gente começou com resgate em rodovias, a primeira foi a CLN. Depois postos, né, em hotéis e resorts, então foram estruturas dedicadas para clientes. Nesse mesmo ano, a gente começou o home care, né, então a empresa tem uma vasta qualificação nessa estruturação. A gente chama de um trabalho de logística com uma equipe multifuncional. É uma outra empresa, tem uma outra denominação? Não, é um outro negócio do grupo. Tá? Aí, o resgate em rodovias, a gente realmente acabou criando outra empresa, porque acabou sendo um business, certo? Mas tudo isso através da nossa central operacional, que, por sinal, eu não tenho medo nenhum em dizer que, se não for a melhor, é uma das melhores do Brasil para esse tipo de empresa de urgência e emergência. Investimos muito nisso, inclusive em plena pandemia, tá? Fazemos muitos eventos também, desde casamento até Copa do Mundo. E quando a gente fala Copa do Mundo, não é só o evento esportivo, mas é todos os treinos, é o atendimento das seleções internacionais, etc. Então, a gente tem essa capacidade, tanto através do CCO, que é um diferencial, nossa central de controle operacional, onde tudo por ali, o nosso coração da empresa bate, né? E nós temos o diferencial de serem médicos ali, vários médicos 24 horas, a gente não para um segundo, nunca. E a partir disso também, quando foi em 2011, a empresa, através de uma clínica própria, que fica lá em Nazaré, a Clínica Nazaré, a gente começou a atender o plano de saúde ambulatorial. E aí, vão fazer agora 10 anos, né, que o foco nosso é exatamente pessoa física e o idoso. Coisa que no mercado hoje as pessoas dificultam. E é o foco da Vitalmed. A gente gosta da pessoa física e sabe que para o idoso, para todas as idades, mas o idoso que às vezes não tem acesso, a gente tenta fazer o acesso de uma forma diferenciada, tanto na qualidade, na prestação de serviço, no querer atender eles e também no preço. Tá. E aí, para eu poder ter um entendimento, então eu posso comprar isso, na verdade, eu adquirir, assinar
um determinado tipo de serviços? São serviços que a gente vai incluindo dentro desse pacote para poder atender? Ou são empresas diferentes que eu monto assinaturas distintas? É o plano de saúde. Para a pessoa física, né? Para a pessoa física, você tem o produto Vitalmed, certo? Urgência e emergência 24 horas, que você vai ser atendido onde você quiser. E o plano ambulatorial, por enquanto, né? Que a gente vai lançar agora o plano total também, e muito voltado para o idoso também. Gancho aqui, nosso bande empresarial, viu? Janeiro estamos aí, viu? E realmente a gente quer qualificar e quer focar a parte do idoso, tá? E aí tem o plano ambulatorial, tem uma clínica própria, 95% das especialidades estão ali, e aí uma vasta rede credenciada. Isso a gente começou há 10 anos atrás, né? E a gente agora está finalizando o nosso pronto atendimento na Paralela, que vai funcionar 24 horas, é um pronto-socorro. E aí que a gente vai lançar também o nosso plano total. Isso foi fruto do nosso plano de saúde em 2011. Em 2012, a gente resolveu dar o primeiro passinho para a nossa expansão, que foi a nossa filial de Feira de Santana. Lá a gente atende tanto o APH como o APH, que eu chamo da emergência, né? Porque se chama atendimento pré-hospitalar. Mas esse é um termo técnico, todo mundo conhece como Vitalmed da Ambulância Azul, né? Que é o diferencial, onde todo mundo vê. E aí você toca num ponto, Priscila, que eu achei muito interessante. Você fala do atendimento pré-hospitalar. Sim. Então, muitas vezes entende-se, a gente está falando aqui de empresa, né? Companhia, né? E entende-se que o certo, que o ganho de ganho seria a hospitalização, que na verdade não é, ou é. Você nos ajuda aí a entender isso, porque o que eu falo é o seguinte, o preventivo, por muitas vezes, é muito melhor, né? Porque envolver toda a rede também custa pra caramba como companhia, né? Você, na verdade, são três segmentos, digamos assim. Você tem o pré-hospitalar, você tem o hospitalar e você teria o pós-hospitalar, digamos assim. Tá. Então, o caso da Vitalmed, por exemplo, em Salvador, eu tenho 8.000 atendimentos mês, certo? Só 10% disso vão para o hospital. Ou seja, se não fosse a Vitalmed, todos os 8.000 iriam ocupar um sistema de saúde e desnecessário. Porque 1.200 ficam fora disso. A gente faz a resolutividade realmente na casa, estabiliza o paciente. E muitas vezes ele precisa de um clínico geral, ele precisa de um cardiologista, ele precisa realmente de uma atenção, de outro tipo de atenção que não é dentro de um hospital. O hospital é um negócio que a Vitalmed não está, mas aí eu entro com pós, que é o home care. Então, muitas vezes a pessoa não precisa mais estar no ambiente hospitalar. Ela pode estar no conforto de casa, fazendo todo o seu segmento de tratamento, finalizando esse tratamento, né, até a sua plena recuperação ou até você estar junto ali no que for preciso, mas não necessariamente dentro de um âmbito hospitalar. E aí me conta um pouquinho, não poderia deixar de vir com a pergunta que a gente já teve a oportunidade aqui de conversar com o CEO do Mater Dei, CEO da Redditor, e a gente percebe muito claramente que houve uma grande alteração no modelo de trabalho de cada um deles, de ver, inclusive, a saúde pós-pandemia, durante pandemia. Pode não, que a gente não pode nem dizer que acabou, né? Não pode dizer que acabou. Mas diria que durante a pandemia, nesse momento que a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade, que eu diria pós-vacinação, vamos colocar assim. E aí, como a Vitalmed se deparou, que conselho Priscila poderia dar para outras empresas para dizer o seguinte, olha, isso aqui eu fiz, isso aqui foi que realmente, de alguma forma, conseguiu fazer que a gente chegasse pós isso de uma maneira mais sadia? Eu não vou dizer se está certo ou errado, mas foi um case muito, muito diferenciado mesmo. Eu lembro até hoje, era uma quinta-feira, eu estava para viajar para São Paulo, né, onde eu faço o curso, e de repente São Paulo está fechado. Como está fechado? Não, está vindo o Covid. Quem tá, então, né, eram suspeitas. Bateu a realidade. Na sexta-feira, reuni toda a minha equipe gerencial, sentamos, passamos lá o dia inteiro e começamos a desenhar o caos. Então, desde as empresas, nossos clientes, pessoas jurídicas, que iriam fechar seus negócios, a gente ia perder receita, os EPIs que iam ser
bombaram os preços. A gente, só para ter uma ideia, a gente teve 1000% de aumento em relação. Então, os custos iam aumentar, os médicos, as pessoas iam começar a ficar doentes. A gente desenhou o caos, o número de atendimentos a gente não teria, até onde a gente poderia aguentar o número de atendimentos, o que a gente faria depois. Foi praticamente um desenho de guerra. Praticamente um desenho de guerra mesmo. E assim, Ou seja, montagem de praticamente um comitê pandêmico, pronto, né? Tanto na questão assim, e foi cada item, como seria o impacto comercial, como seria o impacto nas finanças, como seria o impacto na operação principalmente, como é que nossos médicos, nossa equipe, como que a gente poderia estar do lado deles, porque a gente sabia que eles mesmos passariam por esse medo, né? Mas eles foram muito guerreiros, eles levaram a missão da empresa, nosso objetivo é salvar vidas, eles deixaram, né, colocaram a vida deles em risco para continuar a missão da empresa. Então, a gente se preparou para isso por 5 meses, ninguém sabia, podia ser uma semana, podia ser 2 meses, e agora? Então, a gente preparou isso e principalmente foi trabalhando o psicológico, junto com o pessoal de RH, o endomarketing, gente, vamos lá, a gente está conseguindo e tal. Então, assim, até eu mesma que sou mais agitada e meio estressada, nessa hora eu sabia que eu tinha que ser a pessoa mais calma. E as demandas nossas e todo, ninguém ficou em home office, tá? Os gestores foram todo dia, como se fosse para uma guerra mesmo. E a gente, assim, se uniu, né? Nós somos uma equipe, vamos lá, a gente vai conseguir. Teve momentos, cada dia era uma situação diferente, todo mundo ficou 24 horas no ar, porque as pessoas ligavam para a gente diretamente, muita coisa. Então, eu diria que isso seria, assim, um ponto que eu vi que seria fundamental. Primeiro, equipe, né? As pessoas. Então, sem dúvida. É como liderar essas pessoas, passar essa tranquilidade, essa segurança para esse front, tem hora, né? que a gente chora junto. Chora junto, né? Sabe, teve uma gestora assim, ela estava no front do front, então ela via as pessoas ficando doentes, você vai vendo a morte, aí as pessoas começaram a ver idosos, começaram a ver as pessoas jovens, e eles estavam passando por isso, né? Aí teve uma hora que a gente... E ainda teve isso, a situação. Eu falei, queria tanto te dar um abraço. Eu também queria tanto, nem um abraço pra gente, não podia, mas a gente sabia que estava junto. Então, essa questão de estar na frente junto com eles era muito importante. Por mais que nem podia... emocional, digamos assim, desse momento bem delicado. E a gente pulsa isso, né? A VitalMed, em todos os setores, ela pulsa isso, por incrível que pareça. É uma empresa extremamente humana. E aí eu venho, Priscila, mas aí vamos entrar no detalhe mais da companhia em si. Saindo um pouco desse lado que é o mais importante de todos, mas o que eu vejo é o seguinte, e a companhia? Caixa para poder bancar isso, comprar tudo mais caro, tem que negociar com o fornecedor, como foi que Priscila teve que lidar com todas essas situações? Não, e você tinha o impacto seguinte, vários clientes nossos pararam, os hotéis fecharam, né? O aeroporto diminuiu. Né? Outros não tiveram recurso para poder... Então, naquela sexta-feira que eu te contei que a gente fez todo esse planejamento, todo. O pior cenário impactar. E a gente sabia que pessoas iam perder emprego, a gente ia ter uma inadimplência na pessoa física, nossa clínica ia ter que fechar, né? Então, assim, várias situações, a gente montou o pior cenário. E essa questão dos EPIs, a gente tinha como negociar. Não existiu essa possibilidade. Eu me orgulho de dizer que a gente conseguiu nunca nunca faltar. Mas para você ter uma ideia, você usava uma máscara da 4 horas, agora era cada atendimento. Você usava, tipo, esses EPIs, daqui a pouco você precisava de macacão e tal. Só assim, uma máscara que era 20 centavos, no outro dia estava R$6 e não existia mais no mercado. E respirador, então... A gente se virou nos 30. Isso foi, assim, um dos... Teve dias e dias. E, assim, um dia vai faltar avental, outro dia vai faltar. Não vai faltar. E foi, a gente... Tinha uma rede de fornecedores, primeiro, que são 28 anos juntos. São 28 anos de relações muito boas, tanto com fornecedores como clientes. Então, a gente, de certa forma, conseguiu isso, tá? Priscila, você vai dar um breakzinho que a gente vai voltar já, porque tem muito mais a perguntar. Quero saber também como é que você faz para atender uma cidade tão complicada do ponto de vista da mobilidade. Mas a gente vai para um rápido break e a gente volta já com Priscila, CEO do Grupo VitalMed. Fique com a gente, sou Azevedo Filho, Band Empresarial.
Pois é, gente, como disse, rapidinho, já estamos de volta aqui com Priscila, que é a CEO da nossa querida Grupo Vitalmed, uma empresa baiana que faz tanto sucesso, expandindo aí seus horizontes e aqui batendo um papo sobre esse tão desejado serviço que a gente quer, né? Digamos assim, daqueles momentos mais difíceis de nossa vida, a gente quer um atendimento perfeito. E aí eu estava falando com ela, poxa, como é que faz para atender? Na parte de mobilidade, logística, quando você tem cidades extremamente complicadas para poder fazer isso. Uma delas, eu acho que quase das piores é Salvador, inclusive, né? Você tem um trânsito, você tem muitas áreas restritas, você tem... a própria topologia não ajuda, ruas estreitas, você fica distante. O que a gente faz? Nós temos uma base principal, que fica ali na região do Iguatemi, mas nós temos outras 6 bases espalhadas pela cidade, onde a gente verifica qual é o número de concentração de atendimentos por região, certo? E aí a gente monta outra base com outros profissionais e outra estrutura. Então, além de eu ter UTIs móveis, a gente tem também a parte de CIVs, que se chama, que são as unidades básicas, que nem sempre você precisa ter uma UTI, mas eu posso prestar um atendimento para você de uma medicação, etc., com outros tipos de profissionais. E tenho vários carros pequenos. Então, você não está com uma urgência, emergência, você está com uma febre, mas está na dúvida. Então, eu vou e faço uma consulta domiciliar. Essa consulta domiciliar eu faço com um carro pequeno, exatamente para ter uma mobilidade maior. A necessidade não é um tempo de 20 minutos, não tem uma iminência de morte, tá? Mas principalmente nessa questão do que é urgência e emergência, nós constatamos, só em Salvador são 6 outras bases. Então, aí eu venho com um questionamento que também a gente tem vivido muito em várias áreas que a gente tem tido a oportunidade de conversar aqui, Priscila, que é a questão da questão remota. E aí também está muito sendo usado a telemedicina. E aí a Vitalmed já implementou isso, já está em andamento, minimiza esse número de atendimentos também que demandam a mobilidade de uma ambulância. É uma coisa do Covid, todos os projetos que estavam envolvendo a parte de TI, eles tiveram que ser antecipados, né? Todos, né? E tudo quanto é área, imobiliária, horas, todos imagina, eles. todo mundo. Mas é o seguinte, na verdade, o que se fala quando se fala em telemedicina é a consulta via vídeo. Existe um pouco desse, né? Isso que se fala em telemedicina. Mas, na verdade, a Vitalmed, ela já era, inclusive, autorizada a trabalhar através de telemedicina, porque eu tenho o seu histórico. E quando você liga para mim e eu te atendo por telefone, então há anos a gente já trabalhava com telemedicina. O que a gente agora envolveu, porque as pessoas não queriam sair de casa e muitas pessoas não queriam receber o médico em casa. Aí sim, a gente já tem uma plataforma de videoconsulta. Ah, tá. E, na verdade, assim, além disso, não é o próprio médico. Toda a estrutura ali que eu tenho para te atender de imediato, eu montei consultórios à parte para fazer isso. Na nossa clínica Nazaré, a mesma coisa aconteceu. Eu tive que continuar atendendo o pessoal do Boa Saúde. Então, nós também investimos uma grande plataforma, fizemos o treinamento, tudo, e hoje a gente trabalha com tecnologia de ponta para atender isso. E aí me conta, como a Vitalmed está vendo esse paradoxo global que eu estou percebendo, que são a entrada dos grandes conglomerados, adquirindo aí hospitais, clínicas e tudo mais. A Bahia, então, está passando por esse momento a olho visto, né? E de maneira bastante ostensiva. O que está acontecendo? É isso mesmo que vai acontecer? Como é que a classe médica que você está envolvida nessa história também tem percebido? Qual é a visão de Priscila nesse sentido? Aí eu vou dar uma visão minha mesmo. Essa expansão, ela acaba, se você ver, ela tem um foco muito mais hospitalar, plano de saúde, certo? E é uma parte de imagem, então, mas ela não envolveu ainda todo o sistema de saúde, né? Tá. Então, se você ver, a gente está falando hospitalar e plano de saúde, ok? Clínicas? Clínicas, algumas clínicas, né? Muito também de exames, de imagens, oncologia, laboratórios e tal. Mas é um movimento que você sempre vai ter em alguns negócios, né? Sempre tem a bola da vez. Você já passou isso no imobiliário, né? Agora na área de saúde. E drogarias, né? Farmácias, Exato. né? A gente brincava muito de que se saísse para algum lugar, tinha que avisar que o apartamento estava ocupado, senão tinha uma farmácia no lugar. É verdade. Quanto à classe médica que você me perguntou, a gente tem visto cada vez mais faculdades. Então, vai ser um mercado crescente de profissionais, certo? Você está cada vez vendo... Mas aí não cria poucos empregadores, Priscila, para que essa
número maior de médicos, enfermeiros que estão saindo com poucos Quem vai demandar isso é o mercado. Porque se você perceber, a demanda da saúde, ela cresce. Você pode ter poucos fornecedores, mas a saúde ela vai ser um investimento cada vez maior de cada pessoa. Você não vai diminuir o número de doentes, pelo contrário, a população envelhece. O que eu acho que vai ser um diferencial são os melhores profissionais, como toda área tem. Existe uma época, por exemplo, que existia contadores de todo tipo. Hoje você tem os melhores contadores. Então, isso, o que vai, na minha opinião, o que vai acontecer de médio e longo prazo, você ter cada vez uma saúde mais bem assistida, mais de melhores práticas, onde você vai ter protocolos bem definidos. Essa questão dos hospitais e o plano de saúde, né? Antes era o hospital queria quanto mais fazer procedimentos e o plano de saúde não queria, né? E quem é que saía perdendo nisso tudo? A gente, paciente, né? Nós, pacientes. Que tinha que ter paciente, né? Então, o ganho vai acabar sendo em nós, nos pacientes. Você vai ter melhores práticas, tudo bem, você vai ter poucos hospitais, mas você vai também ter planos. Perfeito. E aí me diga o seguinte, quais são os grandes benefícios? Eu sei que tem uma sigla, APH, que a Vitalmed usa muito, mas qual é o grande benefício para quem está nos ouvindo, que quer ingressar, se associar à Vitalmed, se a gente pode chamar assim, não sei se esse é o termo correto, mas e qual o grande benefício de estar aderindo ao APH? Vamos lá, nem todo mundo conhece um médico, ou tem um médico que pode ligar 24 horas, né? E mesmo que você conheça, de repente ele nem está à sua disposição. Então, você imagina que você acabou de ter um bebê, você vai sair de madrugada cada vez que ele for ter febre? Não, você tem a Vitalmed 24 horas. Seus pais moram sozinhos. Até que um tenha uma emergência, ligue para você, você vai pegar um carro de madrugada? Não, ele tem a Vitalmed. Nós moramos cada vez mais sozinhos, o independente disso. São 24 horas, médicos à disposição. E não tão somente quando você está achando que está na iminência de uma urgência ou emergência. Você tem isso para aconselhamento médico. Você tem o nosso clube de vantagens. Quando você viaja, você liga, vou estar em São Paulo, você está no Rio, a gente tem várias cidades que são cobertas, você vai ter essa cobertura em qualquer lugar. Através de parceiros, Priscila? Não, através do CIBEM, que é o Sistema Integrado Brasileiro de Emergências Médicas. Então, são só os melhores prestadores de serviços, nós somos um sistema mesmo. Tá. E aí eu aviso, Azevedo está indo para São Paulo, tal data, tal data. Se você tiver qualquer coisa... É como o cartão de crédito que viagem internacional. Exatamente. Você manda lá a ligação e diz, inclusive, algumas capitais da América do Sul. Então, assim, o que eu mais falo, e às vezes as pessoas se perguntam, mas eu tenho um amigo médico. Eu falei, quando ele estiver na Europa, ele vai te atender? Tem outro detalhe, você não precisa ser atendido só em Salvador. Você viajou, você está em qualquer outro lugar, no interior da Bahia, mas você quer um aconselhamento médico? Minha central está aqui para fazer o atendimento. Ótimo. Então, eu digo assim, eu falo porque... Muito antes de eu estar na Vitalmed, olha que já tem alguns anos, eu sempre fiz, por exemplo, para o meu pai. Qual é a vantagem? Você tem plano de saúde, a Vitalmed vai evitar que você vá para o hospital desnecessariamente. Se precisar, eu vou levar você para o hospital da sua referência. Se você não tiver plano de saúde, eu vou ficar com você até a sua vaga ser regulada, eu não te abandono. Eu já tive casos de ficar 36 horas com o paciente. Perfeito. Até que a vaga dele esteja regulada, eu estou ali do lado dele com toda uma estrutura de UTI. Perfeito. E aí vamos falar de expansão, né? Vitalmed não está aqui, digamos assim, só aqui em Salvador, não está aqui também só na Bahia. Porque esse plano de expansão já está preparado para isso? Nós baianos não vamos sentir falta? De jeito nenhum, nunca, imagina, muito pelo contrário, nosso trabalho é exatamente, primeiro, que a gente tem muito orgulho de ser baianos, né, até soteropolitanos, e que toda essa expansão está vindo de Salvador. Então, como eu estava comentando, a nossa primeira experiência de expansão foi em Feira de Santana, há 9 anos atrás, e toda através da central operacional daqui. Então, não preciso montar outra central, são meus médicos daqui que fazem e lá disparam o atendimento. Ah, tá. Certo? Quando foi em 2018, em junho de 2018, a gente foi para o sul da Bahia. Então, hoje a gente atende home care, Ilhéus, Vitória da Conquista, Jequié e Itabuna.
Então, a gente, com parceiros locais, a gente fez um passinho mais adiante. Entendi. Um mês depois, a gente foi para São Luís do Maranhão. Nossa! Tudo através da central da Kim. Então, todo o coração da Vitalmed pulsa em Salvador e faz o atendimento local, presencial, nessas cidades. Estou vendo um foco também Nordeste, né? Nordeste. Quando foi isso 2018? Quando foi 2019, a gente abriu a filial em Recife, exclusivamente home care. Quando foi mês passado, nós entramos em Aracaju, junto com um parceiro. Quando foi hoje, nós começamos em Santos, colocamos um pezinho em São Paulo. E a procura são dos parceiros, eles veem realmente o serviço como um grande diferencial. E acredite, não existe no Brasil inteiro esse serviço. Você vai encontrar em Salvador, você vai encontrar em Curitiba e Porto Alegre. Nossa! São Paulo, se você quiser contratar, não tem. No Rio de Janeiro, você não tem. Belo Horizonte, você não tem. Então, o modelo limite, Vitalmed não tem. Você pode ter empresa de remoção. Vão na sua casa e te colocam no hospital. Mas o atendimento médico, que é o nosso maior orgulho, inclusive, né? Quando a gente fala Vitalmed, serviços médicos, é o médico que está junto. E aí, Priscila, porque não poderia deixar de fazer essa pergunta. O perfil do cliente. Hoje você falou aí de uma coisa que eu acho muito interessante, que são as pessoas que estão chegando à idade, os idosos, 60 a mais, mas a gente já entrevistou aqui a diversidade geracional de 50 a mais, que as pessoas cada vez mais vivendo, enfim. Como hoje se define esse perfil do cliente da Vitalmed? E queria também, já aproveitando aí um pouquinho, que você fizesse uma convocação para quem está nos vendo, para poder aderir aos planos Vitalmed. Eu lembro que há uns 10 anos atrás, em planejamento estratégico, aí colocava assim, é uma ameaça, a população está envelhecendo. Aí eu lembro uma vez, eu toda vez escutava isso, eu falei, não, gente, é uma oportunidade. As pessoas não têm acesso. E como você falou, por que você associa idoso à doença? Você pode até um aumento da utilização, mas eu estou aqui para isso, é para utilizar, é para dar o conforto. Então, não quer dizer que a sinistralidade disso está ligada. Não, gente, para mim é uma oportunidade mesmo, para mim é um prazer ter o idoso junto. E eu confesso que hoje eu não sei mais nem o que é idoso, né? Porque assim, antes a gente achava que era 59, agora eu vejo todo mundo 69, vejo meu pai com quase 80, melhor que eu, então... mas eu acho que é o acolhimento. Perfeito. É o acolhimento. É um segmento que eu acho que as pessoas não dão valor e não estão entendendo que elas sabem utilizar. Elas vão utilizar porque precisam. Elas dão valor para a saúde. Verdade. Então, na verdade, todo mundo. Claro. Você nota ali que quem está de 25 a 45 anos acha que nunca vai acontecer nada. Mas acontece. Você pode estar jogando futebol e quebrar a perna. E aí? Você não vai ter Vitalmed? Por favor, né? A qualquer momento acontece. Tá vendo aí, gente? É isso. Priscila Vidiguer, nossa querida CEO do Grupo Vitalmed, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Band Empresarial. Foi um prazer. Esclarecimento bem bacana, mulher no comando, é isso aí, gente, fazendo um trabalho super diferenciado em algo tão importante para a vida da gente. Saúde, atendimento, tá? É isso aí. Obrigado, a gente está aqui encerrando o nosso Band Empresarial, mas lembre-se, sábado que vem tem mais, às 10 horas da manhã, na telinha da Band. E se você não assistiu, vai lá no YouTube, programa Band Empresarial, e vai ver essa entrevista e tantas outras. É isso aí, gente. Não esqueça, hein? Sábado que vem, 10 horas da manhã, Band Empresarial. Eu sou Azevedo Filho. Fique com a gente.